Recapitulando aqui os últimos argumentos do vereador Ivan Moraes, é que o incêndio havia sido consequência do governo golpista, ajudado pelo PSDB, na medida em que é o meu partido. Ao longo da minha fala, inclusive, responsabilizei todos aqueles que são, de fato, responsáveis pela tragédia dessa perda de um patrimônio, não apenas do Brasil, mas da humanidade. Ora, o motivo, talvez, dessa provocação do vereador Ivan Moraes seja o fato de que, quando eu responsabilizei aqui, trouxe a necessidade de se responsabilizar o reitor da universidade, Roberto Lerro, que ele deve responder, se justificando, se defendendo pelo ocorrido, juntamente com o ministro da Educação, que também é responsável, juntamente com o presidente da República, que também é responsável. Todos devem ser responsabilizados e aqueles se defendam. Porque o fato é que o que não pode, vereador Jairo Brito, é o museu desaparecer e ninguém ser responsável. Ninguém tem culpa. Simplesmente o museu desapareceu. O argumento colocado pelo vereador Ivan Moraes, tudo indica que aconteceu o fato por conta da PEC e da redução dos gastos. Talvez seja essa a sua linha de raciocínio. É importante lembrar ao vereador Ivan Moraes que o orçamento do museu, ele tem sido muito baixo, mesmo antes da PEC do congelamento dos gastos. Uma coisa não tem absoluta relação com a outra. Não houve contingenciamento, não houve falta de recursos para o museu, necessariamente por conta da PEC dos gastos. Basta você ter uma ideia, vereador. Nos últimos, de 2013 para cá, o orçamento do museu foi de 531 mil em 2013, 427 em 2014, 257 em 2015. Portanto, antes da PEC da redução dos gastos, nós já tínhamos uma diminuição, e ainda no governo que Vossa Excelência defendeu, o governo Dilma Rousseff, de 531 mil para 427 para 257 mil. Portanto, a falta de recursos não é decorrência da PEC da redução dos gastos. Vale lembrar também que a última vez que o PSDB teve responsabilidade pelo Ministério da Educação foi no ano 2002, com o saudoso ministro Paulo Renato, que a ele não se pode atribuir a responsabilidade após todos esses anos. 16 anos depois da gestão Paulo Renato, acredito que a culpa não é dele. Também não acredito que a culpa deva ser do primeiro governo Lula ou do segundo governo Lula. O fato é que esses fatos que levaram a perda do museu, eles não ocorreram nos últimos meses. Foi fruto do descaso, da omissão, da incompetência, e da incompetência que precisa ser apurada. E o reitor é responsável, sim, deve responder. Ser responsável significa ele deve responder pelo fato de que, sob sua gestão, o museu desmoronou, pegou fogo, e ele sabia, e ele, inclusive, foi o responsável pela frase, que não é minha, de que os fatos eram absolutamente previsíveis. Então, se o próprio reitor diz que, de certa forma, esse cenário já era esperado, ele precisa se justificar porque ele, sabendo que os fatos eram esperados, os fatos ocorreram e não houve a devida proteção, sequer com uma brigada de incêndios. Nós estamos falando aqui de um incêndio que ocorreu onde não houve sequer uma intervenção, nem apenas do ponto de vista da prevenção, que existem instrumentos que deveriam ser cuidados por isso, e nem sequer
a ação de uma brigada de incêndio. Mas eu escuto o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, fico contente com o debate. Acho que é interessante a gente ver que muitas vezes a gente concorda mais do que discorda. Na verdade, eu não me doí com o pronunciamento de Vossa Excelência, até porque concordei com quase tudo que Vossa Excelência disse. Eu achei interessante, porque Vossa Excelência vem, além de um partido que está cada vez mais aliado ao neoliberalismo, Vossa Excelência si mesmo se considera um liberal. E o pensamento liberal contemporâneo, especialmente o pensamento neoliberal, tem ouvido de muitas pessoas que comungam desse pensamento, inclusive militantes do partido de Vossa Excelência, aos quais respeito, mesmo quando discordo, é que o Estado não deve investir em política de cultura. Algumas pessoas correligionárias de Vossa Excelência, que militam no mesmo grupo político de Vossa Excelência, defenderam a extinção do Ministério da Cultura. E é por isso que eu me referi com espanto, mas ao mesmo tempo com alegria, ao pronunciamento de Vossa Excelência. Claro, é importante que eu não estou colocando tudo na conta da PEC do fim do mundo, não. Mas quando a gente olha para os números nus e crus, é claro que já havia um desinvestimento de cultura no Partido dos Trabalhadores, e aí, corrijo Vossa Excelência, eu não defendi, sob hipótese alguma, o governo do Partido dos Trabalhadores, eu nunca militei no Partido dos Trabalhadores, o meu partido, que é o PSOL, ao qual nem filiado eu estava no processo de golpe, estava defendendo a democracia, mas sempre foi a oposição do governo do PT. Mas mesmo com tudo isso, é importante que a gente diga, em 2018 o orçamento do Museu Nacional chegou a pouco mais de 50 mil reais. No ano passado foi 300 mil reais para manter o Museu Nacional. Agora, para falar de partido, eu sou de um partido PSOL, cujo deputado federal Chico Alencar colocou emendas para o Museu Nacional, porque eu sei, como Vossa Excelência sabe, que você não consegue fazer gestão de nada sem recurso. Emendas que foram negadas pelo governo golpista. O governo, que queira ou não queira, e eu não sei qual a opinião pessoal de Vossa Excelência, imagino que Vossa Excelência, inclusive, em algumas vezes defendeu o impeachment da presidenta Dilma, então eu creio que Vossa Excelência é de acordo com o golpe. Depois disso, piorou. E o partido de Vossa Excelência estava envolvido nisso. Agora, eu proponho, vereador André Regis, já que a gente, nesse debate que mal começou, eu percebo que a gente concorda mais do que discorda, porque a gente concorda que o nosso patrimônio tem que ser preservado, a gente concorda que todas as pessoas responsáveis precisam ser responsabilizadas, aí concordo plenamente, assino embaixo de Vossa Excelência, seja lá quem for, seja o reitor, seja o diretor, seja o ministro, seja o presidente. Acho que uma tragédia dessa não pode ficar impune, não pode ficar o dito pelo não dito. Agora, proponho a Vossa Excelência um passo adiante. Eu também milito nos movimentos do direito à cultura. Esses movimentos se organizam, se reúnem há muitos anos. E uma das principais lutas do movimento do direito à cultura é o orçamento de 2% dos recursos do PIB para a cultura. Eu acho que seria uma grande conquista se eu e Vossa Excelência pudéssemos chegar num acordo em que, já que a gente concorda que o patrimônio histórico precisa ser preservado, já que a gente concorda que os museus são parte importante desse patrimônio histórico, e já que a gente concorda que é preciso ter gestão, e para ter gestão é preciso ter investimento, vamos defender junto 2% para a cultura no orçamento público em 2019, seja lá onde for, seja na Câmara Municipal, seja mais onde a gente estiver. Eu acho que esse é um compromisso legal, sair daqui um cabo do PSOL e um cabo do PSB, concordando que a cultura precisa ser respeitada, e para ser respeitada, discurso na tribuna é muito bonito, mas eu quero ver dinheiro bulindo, eu quero ver 2% da cultura no ano que vem, para poder a gente resolver o problema não só dos museus, mas da falta geral de uma política cultural para o nosso país. Vereador Ivan Moraes, primeiro, o seu argumento inicial. Ser liberal ou ser neoliberal não tem nada absolutamente a ver com a responsabilização da entrega dos recursos para a preservação do patrimônio. Se o Estado tem o museu tem que ser mantido. E a cultura, a preservação da memória, ela deve ocorrer sob qualquer hipótese, sob orientação socialista ou liberal. É patrimônio da humanidade guardar as múmias que foram perdidas. Do ponto de vista da sua última proposta, 2% para a cultura, do PIB para a cultura, se o dinheiro for destinado para ajudar a show de Wesley, ou show de Chico Buarque,
ou o show de Maria Bethânia, eu acredito que a gente está desviando dinheiro público, que poderiam ser canalizados para o que é essencial, que é para a educação, que é para a saúde, que é para a infraestrutura. Então, eu não comungo da sua tese e do movimento que Vossa Excelência participa, de 2% do PIB para a cultura. Não me faz o menor sentido tal proposta. Inclusive porque 25% de tudo que os municípios arrecadam são destinados às escolas públicas, de acordo com a Constituição. O Constituinte esperava que, ao dar dinheiro carimbado para a educação, nós tivéssemos uma educação de excelência. Saiu agora o resultado da Prova Brasil. Mais uma vez, vergonha. Nós estamos 20 anos com o sistema educacional estagnado e a cada ano mais dinheiro vai para a educação. Mais dinheiro vai para a educação e não se educa. Então, a tese de que dinheiro é suficiente para a qualidade, ela não tem base, não tem amparo na realidade. Quando Vossa Excelência fala que se eu defendi o golpe, na verdade, eu sou professor de Direito Constitucional, vereador Ivan Moraes. Eu defendi a Constituição. A cleptocracia que foi instalada sobre o governo do Partido dos Trabalhadores e seus aliados, que está aí, que culminou não apenas com a prisão do presidente Lula, mas a prisão de José Disseu, de Delúbio Soares, antes até, da Marcelo Odebrecht, todos os nomes envolvidos na Lava Jato, todos os acordos de leniência que foram feitos. Recentemente, a Operação Lava Jato conseguiu devolver para os cofres públicos 13 bilhões de reais desviados da Petrobras. Não houve golpe, exceto contra o próprio Estado brasileiro, contra a própria estatal. O impeachment da presidente Dilma Rousseff é previsto, era absolutamente dentro das regras constitucionais. Tanto é assim que, na verdade, o que nós observamos é uma desfaçatez na construção de uma narrativa, a narrativa do golpe, para não se sair como Collor saiu, acusado de corrupção e como um ladrão, se constrói uma narrativa, a narrativa que diz que o governo de Dilma Rousseff, legitimamente eleito, sofreu um golpe pelo Congresso, pelos golpistas. Se são golpistas, como é que todos estão juntos novamente? Como explicar agora, lado a lado, lá Fernando Haddad e Renan Calheiros, em Alagoas? Como explicar as alianças do PT com todos os partidos dito golpistas? Então, na verdade, isso é uma estratégia de marketing. Vossa Excelência disse que não tem nada a ver com isso, porque Vossa Excelência não estava no seu partido, que ora está na época do impeachment. Mas é bom lembrar que lideranças do seu partido, no segundo turno, fizeram, sim, a campanha de Dilma Rousseff. E eu acredito que o PSOL funciona muito também como uma linha auxiliar do PT, principalmente nessa construção dessa narrativa. Tanto é assim que Vossa Excelência e o vereador Jairo Brito já estão aí prontos para falarem em defesa do governo Dilma Rousseff, que foi o golpe. E eu pergunto aí ao vereador Jairo Brito, que vai defender agora a candidatura de Paulo Câmara, né, e a candidatura que foi também um dos golpistas, não é isso? Que esteve ao lado daqueles que foram votar para derrubar a presidente Dilma Rousseff. Inclusive, agora ele disse que está arrependido. Ou do próprio senador Jarbas Vasconcelos, gostaria muito de ouvir o que é que se tem a dizer, que disse que Lula era um chefe de quadrilha. Então, é importante colocar que a PEC da redução dos gastos, vereador Ivan Moraes, e quando Vossa Excelência diz que foram apenas 300 mil agora nesse governo, que Vossa Excelência intitula de golpista e que eu não tenho nada a ver com ele, no último ano do governo Dilma Rousseff, foram destinados igualmente 300 mil. Aliás, 257 mil reais. Então, o Partido dos Trabalhadores tem a responsabilidade sobre o fato. Inclusive, agora, presidente, foi assinado, nos últimos 3 meses, um empréstimo com o BNDES de 20 milhões de reais para salvar o que hoje já não mais existe. Sendo que em função, veja que coisa absurda, em função da legislação eleitoral, o dinheiro não poderia ser entregue, porque durante o período da
legislação dos últimos 6 meses que antecedem a eleição, o dinheiro não pode ser aplicado, já que nós estamos no período eleitoral. A urgência do dinheiro fez com que prevalecesse a legislação eleitoral. O dinheiro não chegou e bastavam, de acordo com palavras do próprio reitor do PSOL, 2,5 milhões para estabelecer um sistema de prevenção de incêndios. O fato é que o dinheiro não chegou, pegou fogo o museu e nós perdemos, a humanidade perdeu. O dano é irreparável. Enquanto isso, durante a gestão do Partido dos Trabalhadores, 682 milhões de dólares foram canalizados somente para o Porto de Muriel, em Cuba. Será que não tinha dinheiro para salvar o Museu Nacional? Claro que tinha. O que não tinha era moral, o que não tinha era vergonha na cara daqueles que governaram o Brasil e levaram a essa crise profunda em que nós vivemos. Muito obrigado, senhor presidente.